Fala, minha família, tranquilo? Quem vos fala é eu, Igão, certo? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, primeiro vídeo do canal. Tinha mais vídeo, acabei tirando e hoje nós vamos ver um reactzinho. Vamos ver como é que vai sair. Qualquer coisa a gente faz outro. E é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos para cima. E bom, minha família, hoje a gente vai ver o quê? A gente vai ver o quê? Miguel Oliveira, ungido ou herege? Será que é ungido? Será que é herege? Dá uma olhadinha nesse videozinho aqui do canal. Cara, não consigo mostrar o nome do canal. Calma só um minuto. Cadê o nome do canal? Qual é o nome desse canal? O tamanho Não da barriga adivinho o nome do canal. Eu sou Já se pregador, inscreve. eu sou prof... Vou deixar o link do canal abaixo, o link do vídeo também. Então é isso. Agora vamos aqui pro videozinho. Dá uma olhadinha. Será que ele é ungido? Será que ele é herege? Eu sou pregador, eu sou profeta. Só pegar o fone pra melhorar minha experiência. O bagulho é louco, vocês estão ligados, já que eu volto. Voltamos aqui, tropinha, o fone colocado. Eu acho que tá muito alto, pra falar a verdade. Vou até dar uma baixada aqui. Vamos para ver o vídeo, bora. Eu sou pregador, eu sou profeta. E eu só vim liberar uma profecia para sua casa e para sua família. Toque paque, toque pleque, toque placatica, toque pacatacata. Você provavelmente já se esbarrou com algum vídeo polêmico do Miguel Oliveira, o pastor mirim de 14 anos que se diz missionário, fala em línguas estranhas, profetiza na vida dos outros e ainda derruba o demônio de Osasco. Agora fiquei com medo. Mas quem é esse garoto? Afinal? Um verdadeiro prodígio de Deus ou apenas mais um personagem montado para o espetáculo? Com milhões de visualizações, uma presença forte nas redes sociais, o Miguel tem dividido opiniões. Uns o veem como um ungido, outros como um herege, um falso profeta. E nesse vídeo a gente vai entender melhor sobre esse novo fenômeno na internet, né? O Miguel Oliveira. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Rapaziada, Marcelo Nilos, não adivinha. Provavelmente Se inscreve aí no canal dele. Um vídeo viral do Miguel. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Teme sobre praque. Teme não sofá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Os vídeos de Miguel Oliveira, sejam eles gravações originais ou versões em formato de meme, estão se espalhando pelas redes sociais e gerando um grande debate. E o curioso é que essa discussão não está restrita apenas a quem não tem tanta ligação assim com a religião. Até mesmo dentro do meio evangélico, muita gente tem questionado as suas atitudes. A grande dúvida que paira no ar é: será que tudo o que ele faz vem mesmo de Deus? Vem até aqui o altar, minha filha. Aqui pra Cara, é o que eu falo. É o que eu sempre comento, tá ligado? Com a minha mulher, principalmente. Língua estranha, certamente não tem como a gente julgar agora. Tem certas coisas que. Que eu sou Deus, dono de 2002, marcha. O pastor mirim. Miguel Oliveira, chamado de missionário em seu perfil, é um menino de 14 anos que, como já sabemos, ficou conhecido na internet pelas suas pregações que dividem opiniões, já que ele tem um jeito bem único de pregar, né? Bom, de acordo com as informações do seu perfil e o que o próprio diz, né? Ele tem 14 anos e prega desde os 3 anos de idade, sendo morador de Carapicuíba. A vida dele já começou cercada de milagres, né? A sua mãe decidiu levá-lo adiante, mesmo enfrentando condições consideradas preocupantes, e desde o início a sua existência parecia ser marcada por algo maior. A minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos gêmeos. E esses filhos, antes de nascer, houve um problema que eles acabaram morrendo dentro do ventre. E o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho podia nascer com algum
problema de nascença. Quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. O Miguel faz parte da igreja adventista, né, Avivamento Profético. De acordo aí com seu testemunho, ele teria nascido surdo e mudo, sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Me lembrou até os testemunhos do Guina, né, o 5º membro do Racionais. Toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei. E da minha boca não se emitiu som algum. De acordo com ele, aos olhos de médicos, ele nunca conseguiria falar ou ouvir. Porém, isso mudou especificamente no dia 12 de abril de 2013, em seu aniversário de... Ó, até onde eu sei, não existe surdo e mudo, né? Quer dizer, se eu não me engano. Eu sei que existe surdo ou mudo. Agora, surdo e mudo é a primeira vez que eu vejo. 3 anos. O Miguel disse que acordou ouvindo e falando. Falou assim, mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. O jovem missionário comentou que no dia seguinte ele teve vontade de ir à igreja, mesmo sem nunca ter tido contato com uma, já que a sua mãe frequentava um centro espírita. Eu acordei falando pra minha mãe que queria ir pra igreja, sem eu nunca ter visto uma igreja porque minha mãe era de um centro. No 3º dia eu amanheci. Cara, foi mal umas risadinhas assim, é que já vi tanto corte, pedaço assim, sabe? Olha pra cara dele dá. Sem nunca ter Dá de ouvido rir. um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. Quando chegou no 7º dia, eu convenci minha mãe. Nós fomos pra igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. E Miguel, desde então, tá lá fazendo o ID, né, como é descrito no seu perfil no Instagram. A expressão fazendo o ID é bastante usada no meio cristão, especialmente entre os evangélicos, que se refere aí ao cumprimento da missão dada por Jesus aos seus discípulos, né, que está escrita em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os vídeos virais. Mas por que, afinal, o Miguel tem viralizado tanto nas redes sociais? Os vídeos que têm circulado mostram suas pregações, momentos em que ele profetiza na vida dos irmãos, fala em línguas estranhas e realiza outras manifestações semelhantes. Que ele foi salvo, Deus está falando para mim, o teu esposo está comigo lá no céu. Elebraio cantaramaia. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 32 mil no TikTok, existem aí pessoas que o parabenizam pelo trabalho, porém tem aqueles também que se revoltam e os que apenas veem graça mesmo nessa maneira do Miguel de agir. E a sua pregação vai desde falar inglês, mesmo que sem sentido algum, Você vai me perdoar, mas esse aí é cabuloso. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. até mesmo desmaiar após dizer que o Ai, eu sei que ele faz. Ai, ai. Blá, blá, blá. Além do que viralizou mais, né? Esse demônio não é daqui, é lá da... Esse demônio é de Osasco. E eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Esse demônio ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Pentecostais. Para quem não sabe, essa maneira de Miguel falar é muito comum nas chamadas igrejas pentecostais. É claro, a gente não vai generalizar aqui, até porque o menino dá uma exagerada. Mas, por exemplo, Uma a exagerada. maioria das igrejas evangélicas acreditam nos dons espirituais, né, e a chamada línguas estranhas é uma delas, né, que seria então a língua dos anjos. Lá em 1 Coríntios diz o seguinte sobre os dons. E a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Só que para quem não está acostumado, acha isso bem estranho mesmo, né? E até mesmo cômico muitas vezes.
Como eu disse, por tudo que é visto no Miguel, né, esses exageros todos, talvez não passe muita credibilidade para quem assiste. Vale lembrar que a festa pentecostal está registrada no livro de Atos na Bíblia, aonde as pessoas presentes, que são de diversas partes do mundo, conseguiriam então se comunicar, mesmo ali cada um sendo de uma parte do mundo, falando a sua própria língua, né? Isso só seria possível então por conta de um poder vindo do céu, que seria o Espírito Santo que teria descido, né? Bom, lá em Atos 2, uma das passagens mais especiais, né, para quem é cristão, está escrito o seguinte: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Nas igrejas pentecostais, as chamadas profecias também acontecem com certa frequência, e é justamente esse tipo de manifestação que Miguel costuma fazer bastante aí em seus vídeos. Dom ou espetáculo? O Miguel acabou chamando tanto a atenção que virou assunto na mídia, né? O apresentador aí, Luiz Bate, chegou até a comentar sobre ele no seu Instagram, lançando a pergunta provocativa, né? Dom ou espetáculo? Em referência ao jeito intenso, expressivo aí de Miguel nas suas aparições. Muita gente tem falado que ele é um herege, e o problema começa quando ele se autoproclama um profeta. Isso é uma polêmica, porque há quem acredite que ainda existam os chamados profetas, né, enquanto outros já não acreditam mais nisso. Os profetas que tinham que vir, né, já... Então, aí é outra coisa. Até onde eu saiba, também profeta foi até João, né? Se eu não me engano, é João. E essa questão do dom ou espetáculo, muitas vezes eu acredito que, não falando de tudo assim, mas eu acredito que a grande maioria começa lá, tipo assim, começa a falar bem, tá ligado? Aí termina com aquele pouco de emoção e aí você já viu, né? E estão todos registrados lá na Bíblia. Enfim, eu não acredito nesses pregadores que se autoproclamam algo, né, principalmente profeta. Para mim, são falsos profetas. E olha, se o Miguel é profeta ou não, eu realmente não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu não preciso ter nenhum dom de revelação para te dizer isso. A sua vida não vai mudar se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que faz hoje. E por que eu tô te dizendo isso agora? Porque tem muita gente que me assiste, que me acompanha, que tá passando por uma situação financeira complicada, difícil. Talvez seja o seu caso. Já aconteceu com você de ir ao mercado, ver os preços subindo sem parar e perceber que o seu salário simplesmente não dá mais conta? Cara, se for... Se isso te soa familiar, deixa eu te contar uma coisa. Tem jeito sim, tá? Eu sou a prova viva de que dá pra virar esse jogo na internet. Eu não tô falando de fórmula mágica nem de ganhar dinheiro dormindo, tá? Tô falando de aprender um caminho real. Saber como usar a internet para... Eu acho que é comercial. Vou pular aqui. Se você quer dar esse passo, eu deixei um link do meu WhatsApp aqui. Só um minuto. Clica. Exatamente. O que dá certo. Tentei pular aqui, mas é segundos, então nem... Muitos consideram suas pregações forçadas e acreditam que em diversas situações ele está apenas fazendo algo mais pro show mesmo, né, sem realmente estar sendo usado ali por Deus. Há também quem duvide do seu testemunho, especialmente da parte em que ele afirma ter nascido surdo e mudo, né, justamente pelo fato de ele nunca ter apresentado um laudo médico que comprove essa condição. Eu disse. Isso, dizendo que por um determinado tempo ele e a família se mudava todo ano, né, com uma frequência grande aí, e aí ele meio que perdeu esse laudo, né. Falando nisso, eu vi um corte de um podcast dele com um tal de James. Tal de James não é que eu não conheço, né? Não conheço. Ele bravão, mano. Pra mim aqui, Bravo, sabe o que é bravo? o seu testemunho é mentira ou é verdade? Verdade. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás, a gente morava de aluguel. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Beleza. Fiquei na dúvida aqui por um momento. Queria ter achado, queria ter mostrado, publicado. Só que eu entendi uma coisa.
Eu provando ou não, vai ter pessoas que vai xingar de mentiroso. Parece verídico. Outra das polêmicas envolvendo o Miguel, que tem dado o que falar, surgiu durante uma entrevista, quando foi mencionado um certo aplicativo que permitiria ver informações da vida das pessoas, o que facilitaria a entrega de falsas profecias. O Miguel contou que um pastor chegou a mostrar esse aplicativo e sugeriu que ele usasse, né, mas ele mesmo disse que recusou. Mesmo assim, né, muita gente começou a se perguntar, né, será que ele nunca usou mesmo? Enfim. Te digo isso com a maior convicção do mundo, já tive uma proposta. Um tempo Mas atrás, eu fui ouvi pregar, também. E um pastor sentado em cima do altar, ele pegou o celular. Disse, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe um nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Pedro, eu digo pra você que eu ouvi a voz da carne, mas o Espírito Santo de Deus, e eu tô falando isso com temor, o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma, você não precisa disso. Como já foi dito, o jeito de Miguel pregar, né, também chama bastante atenção. Durante a sua participação ali no Trendcast, ele foi questionado sobre isso e respondeu que era o seu estilo pregador ali, né? Foi algo que ele desenvolveu naturalmente com o tempo. Vindo pra cá, o Vitor tá de prova, umas 3, 4 pessoas viu a gente dentro do carro, acenou pra gente. Nas ruas as pessoas nos conhecem. Cara, e eu tenho tratado isso com bastante carinho, por cada pessoa que me segue, cada um que mostra o seu carinho. Cara, eu sou muito feliz, grato a Deus por causa disso. Também tem sido muito falado sobre os vídeos em que Miguel aparece pedindo dinheiro na igreja, né? Esse aí eu vi. Para fazer os fiéis colaborarem. Como no caso, Acho que eu vi um que ele pedia 20 de mil. É esse aí mesmo que eu vi no TikTok. Baixando para 100, usando a frase ali, o altar não passa vergonha, quem passa vergonha é o diabo e coisas desse tipo. Epa. Epa. Tivemos um leve corte aqui por propagandas. Esse aí eu vi. Esse aí eu vi, mas eu vi muito. Supostamente ele também cobraria de R$ 2.500 a R$ 3.000 para pregar nas congregações, fora transporte, hospedagem também e alimentação. Seria passagem aérea, alimentação, hotel e oferta. Oferta varia muito. Você me avisa aqui, porque ele hoje, a média das igrejas é em torno de 2.603. Você me avisa aqui, porque ele hoje, a média das igrejas é em torno de 2.603. Você me avisa aqui, porque ele hoje, a média das igrejas é em torno de 2.603. Eu não vou colocar aqui o áudio todo, porque eu não quero me comprometer mais ainda. A verdade é que sempre vão julgar, né? E ao mesmo tempo que tem a galera criticando, tem também quem defenda o pregador mirim, né? Ele postou no Instagram rebatendo ali as críticas. Nos últimos dias tenho sido muito bombardeado. Gente, o que esse menino tá fazendo é realmente uma coisa horrível. Uma coisa é você atacar. Esse eu vi também. 40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Gente, tá vendo esse jovem aí? Desde criança já tá com um demônio chamado demônio mirim, espírito do engano. Demônio mirim. Minha alma tá batida. Mas eu Pelo amor de Deus. Porque eu creio no Deus que cura. E quem critica na internet, quem põe um comentário falando mal, não sabe da nossa história. Agora, se é dom ou espetáculo, né, como o próprio Bate disse lá na postagem, só o tempo vai revelar, né? Igrejas, em muitas ocasiões, acabam virando show, né? E é só revelação, pregação sobre prosperidade, pregar o evangelho mesmo, que é bom, né? Às vezes acaba ficando de lado. Pregar sobre a volta de Jesus e que você deve estar pronto para isso? Nada, né? É melhor tratar a Deus aí como se ele fosse um garçom que irá te servir caso você doe algo para a igreja. Para mim, esse tipo de pregação, esse tipo de espetáculo protagonizado por Miguel só faz uma coisa: afastar as pessoas da igreja e aumentar o preconceito contra quem de fato quer levar a palavra de Deus adiante. Por isso vemos cada vez mais pastores que são mais coaches do que qualquer outra coisa, né? Ou esses daí que só fazem profecias. Infelizmente, as pessoas gostam disso, né? E muitas vezes vão à igreja ou procuram Deus apenas por interesse, não porque o amam de verdade. No final das contas, será que Miguel está fazendo id ou só fazendo fama? Rapaziada, estamos aqui no final do vídeo. Primeiramente para agradecer, segundamente para falar que a iluminação aqui tá meio ruim ainda. A câmera também eu vou dar um jeito de dar uma melhorada na qualidade do vídeo. E eu acho que o microfone na reação em si ficou meio estourado. Mas eu vou dar um jeito de ver se eu arrumo isso na edição. Eu vou falar pra vocês, cara. O cara falou, a questão de julgar é muito complicada, né?
julgar assim a falso profeta. Da mesma forma que eu posso achar que seja, tem gente que acha que não seja. É o que eu falo, a mesma coisa foi a morte do Papa, né? Do Papa. Que tem a profecia na Bíblia, realmente tem no livro de Apocalipse 17. E é aquilo, cara. Profecia de Apocalipse realmente acontece, tá na Bíblia e acontece. Agora, se é, se não é, se é agora, se não é agora. O tempo, falam que tá mais próximo à vinda de Cristo. Acredito que esteja, só que a gente não sabe o tempo determinado, entendeu? Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. E a mesma coisa de falar que é falso profeta, a mesma coisa de acreditar em profecia. Eu sei que eu era muito assim. Até hoje eu sou meio assim, eu me aprofundo muito nas profecias quando acontece diante dos olhos, sabe? E uma coisa que a gente tem que aprender é focar a nossa fé. Acredita, beleza, não acredita, beleza também. E manter a nossa fé, assegurar a coroa. Se você acha que a sua coroa não tá segura, se você acha que sua salvação não tá certa ainda, busque sua salvação e pra cima. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E se tem ideias de vídeos aí pra reagir, já deixa aí nos comentários, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Tô gravando esse vídeo aí, ó, 3 da manhã. Então deixa o like pra ajudar. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!